Bem-vindo, telespectador internauta, ao Ponto de Vista de hoje, em que a gente vai abordar o balanço do mandato do vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas. O vereador está no seu segundo mandato. O primeiro mandato foi de 2013 a 2016. Em 2016 ele foi reeleito para atuar como vereador até o final deste ano. Então o programa de hoje vai falar justamente sobre esse segundo mandato, sobre esse período. Vereador, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Eu que agradeço a oportunidade. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui abordando os diversos temas da nossa cidade. Bom, o segundo mandato começou efetivamente em 2017 e 2018. O senhor foi integrante da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, a DUD. Em 2019, até agora, se tornou presidente dessa comissão e também, nesse momento, está como secretário da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. O que o senhor destaca como mais relevante entre os trabalhos que os senhores desenvolveram e também em relação aos projetos que o senhor analisou nessas duas comissões nesse período? Olha, falar assim de trabalho das comissões, a gente pontuar um projeto em si ou uma situação específica, eu acho que é muito que arriscado, porque cada projeto, cada propositura tem uma certa relevância. E na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, cuja qual eu participo nessa legislatura, como você bem disse, primeiramente como secretário, atualmente como presidente, a gente enfrentou diversas questões, como está por enfrentar algumas questões ainda a ser analisado pelas próximas datas aí ao longo deste ano. Nós temos aí a questão dos cemitérios da cidade, que é um projeto de grande envergadura. Nós temos também o zoneamento geral, que também tem bastante relevância. Parece que esse nome zoneamento, quem ouve em casa pensa que nós estamos falando de uma zona. Não é, na verdade nós estamos falando da divisão da cidade, como que os bairros crescem, de que forma pode crescer, o limite de construir, toda essa questão que envolve o crescimento da cidade. Só que antes disso nós tivemos que enfrentar o plano diretor esse que foi votado ano passado, tornou-se uma realidade, ele já estava vencido. Para quem não sabe, o plano diretor ele direciona a forma da cidade, como que ela vai crescer, o que não pode, se você vai construir um pouco a mais, se vai pagar por isso. São essas situações que de tempos em tempos, aí, em aproximadamente aí de 10 em 10 anos, cabe às cidades, de acordo com o Estatuto das Cidades, rever o seu plano diretor. O São Paulo fez isso há cerca de 2 anos atrás, Guarulhos fez o ano passado e agora nós temos aí o zoneamento pela frente, como a questão de cemitérios e outros projetos de grande envergadura que invariavelmente passa pela comissão. Eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto extremamente interessante e de certa forma naquele momento polêmico que era o projeto de lei encaminhado pelo prefeito relativamente à cessão dos direitos do SAI para a Sabesp. Foi um projeto que foi muito rápido para se votar, porque tinha o interesse de compor com a Sabesp, e nós tivemos que desenvolver um estudo com pouco cuidado, e eu fui muito crítico na oportunidade, inclusive da forma que foi avançado, por entender que ele poderia ter sido estudado um pouco mais. Então esse é o papel da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, que trata do crescimento da cidade e tudo mais. A Comissão do Consumidor, ela, a meu ver, com todo respeito à questão de consumo, ela acaba não sendo tão relevante para a cidade, porque as questões macro, aquelas questões mais importantes, elas são tratadas a nível federal. A Câmara Municipal ela não tem muita competência para tratar de várias questões de consumo. A própria lei do consumidor ela é uma lei federal, então a gente acaba agindo de forma muito restrita. A própria Constituição Federal impõe limitação no que diz respeito à cidade legislar sobre questões de consumo, então acaba sendo uma atuação mais que limitada, e esse foi o papel até aqui que a gente vem desenvolvendo nas duas comissões. Acho que o consumidor, vocês acabam atuando como fortalecendo a cobrança da população em relação ao PROCON também, quando há uma necessidade. A gente acaba trabalhando
em algumas cobranças, não que seja efetivamente o papel da comissão. Por exemplo, no último semestre nós atuamos muito com a IDP Bandeirantes, sempre convidando, a não convocando, para tratar das questões de falta de iluminação, alguns problemas que é prerrogativa da IDP. Então nós entendemos que, por ser uma comissão pertinente à relação de consumo, a gente tem agido desse modo, mas não é o papel primordial da comissão. Mas como a IDP tem se tornado solícita, isso tem colaborado para resolver, e eu digo para você que essas reuniões que nós fizemos pouco recente com a IDP, ela surtiu efeito em alguns pontos localizados da cidade, no que diz respeito ao abastecimento de energia elétrica em alguns locais que tem alta incidência de ausência de queda de energia, e a gente percebeu que foi frutífera. Muito que certo que neste último ano nós estaremos fazendo esse trabalho de forma continuada. Ou seja, é um trabalho suplementar, diferente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Ela tem uma atribuição maior, porque diz respeito ao crescimento, aquela questão do desenvolvimento habitacional, comercial, residencial da cidade. Ela acaba tendo uma abrangência um pouco maior. Com relação aos projetos de sua autoria, o senhor destacaria algum projeto que o senhor considerou relevante, que passou por essa casa, ou então que inclusive se tornou lei? Olha, eu costumo apresentar muito projeto nesta legislatura, como também na anterior, eu apresento muito projeto de inclusão. Por ser advogado, eu procuro me pautar e ter muito cuidado em apresentar projetos que eventualmente seja extremamente questionável do ponto de vista constitucional. Então, eu não apresentaria um projeto, por exemplo, tratando de uma relação de consumo, se eu entendo que a Constituição que tem que disciplinar isso por conta de ser lá a competência dos deputados federais. E aí eu tenho apresentado muito projeto que trata de inclusão. Eu até falava com uma colega minha que está iniciando os trabalhos comigo a partir dessa semana, de projetos dessa magnitude. Eu apresentei projeto no que diz respeito à inclusão, por exemplo, dos autistas. Eu sempre apresento algum projeto que trate do autista. Essa semana mesmo eu protocolei um que trata de delimitar um certo dia no cinema para que os cinemas da cidade abram espaço para incluir mas as pessoas e as crianças, os adolescentes, junto com seus pais, porque não sei se você sabe, os autistas eles não podem conviver nem com muita gente, com muito barulho, eles têm uma limitação que nós, graças a Deus, temos essa condição para tal de não se sentir incomodado com grande aglomeração de pessoas. Então, isso é um projeto que eu apresentei, já é uma realidade em São Paulo, em outras cidades aí, e tenho também projetos já aprovados nesta casa aqui, no que diz respeito ao conforto de atendimento em redes de farmácia, onde idosos, pessoas gestantes precisam daquele assento ali para aguardar o atendimento. Em rede de supermercado, no que diz respeito aos caixas, tem um projeto de lei tratando dessa questão do atendimento daquelas pessoas com mais dificuldade. Tem o projeto em andamento, por exemplo, eu destacaria para você um projeto do dia a dia do desenvolvimento urbano da cidade, que são relativamente aos elevadores e escadas rolantes na cidade de Guarulhos. Nós não temos nenhuma lei, nós não temos nenhuma regra definida que trata da fiscalização e da técnica daquelas escadas rolantes que nós temos no aeroporto de Cumbica, nos grandes shoppings da cidade. Então, não existe nenhuma forma disciplinando essa questão, ao contrário de Porto Alegre, ao contrário de São Paulo, que existe, por exemplo, o CONTRU. Então, aqui na Câmara Municipal, por exemplo, você sabe que nós tivemos problema com os nossos elevadores em duas oportunidades, uma das quais, inclusive, caiu com alguns colegas vereadores ainda na legislatura passada. E até agora não foi criada uma regra para isso. Eu fiz um estudo e apresentei um projeto de lei, um projeto até que robusto, amplo, está nas comissões aí para ser analisado, e aí eu espero que em um momento oportuno venha a ser aprovado. Esse é o papel que eu procuro desenvolver, né? De criar
criar propostas de leis quando eu acho adequado, apesar que eu penso que o papel primordial de uma cidade como Guarulhos não é só a propositura de leis. Eu acho que tem muitas leis que, apesar de aprovada, elas não são colocadas em prática. Certo, e a gente vai continuar conversando, falando sobre esse balanço do mandato do vereador Dr. Lécio Sandes, mas no segundo bloco, você que está acompanhando o programa, não saia daí. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o vereador Dr. Lécio Sandes, do Democratas. Estamos fazendo aqui um balanço do mandato do vereador. Vereador, um dos projetos que eu acho que criou maior discussão nessa casa, de sua autoria, o projeto Escola Sem Partido. Ele foi, enfim, ele passou por algumas comissões, foi arquivado, mas ainda assim, no momento da deliberação, ele gerou bastante comoção da sociedade civil, da população, dos parlamentares, gerou bastante discussão. Eu gostaria que o senhor comentasse a passagem desse projeto aqui pela casa. Esse projeto foi apresentado ainda no ano de 2018, acho que nos primeiros meses de 2018, com conversa de um grupo político do nosso estado, eu acabei apresentando essa propositura. De fato, ele gerou uma briga um debate de forma muito assintosa, até porque nós estávamos no período pré-eleitoral, né? Nós tínhamos a figura do atual presidente da República como o pré-candidato e depois candidato, a própria questão da esquerda, o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que estava preso. Então isso gerou realmente uma discussão muito ampla. Projeto esse que é extremamente simples, eu acho que existe um apego muito grande a uma simples proposta onde você afixaria, em resumo seria isso, afixaria nas salas de aula o que são os direitos dos alunos, o que é a obrigação dos professores, dentro daquele conceito de você não doutrinar os alunos, né? É uma proposta bem simples e eu acho que só permitiu para que os lados aqui na Câmara se armassem. Veio o grupo de pessoas defender a razão pelo lado da direita, outros pelo lado da esquerda, e acabou tendo inclusive que envolver a Guarda Civil Municipal. Nós tivemos violência dentro dessa discussão, eu acho que não era necessário. O projeto acabou passando por algumas sessões sem conseguir avançar na deliberação. Para quem está nos assistindo, a deliberação seria aceitar o protocolo na Câmara Municipal, isso precisa ser votado. Passou acho que umas 4 ou 3 sessões, eu não lembro ao certo, e eu sei que para que a questão se avançasse de forma positiva, o presidente acabou marcando uma sessão específica para deliberar aquele projeto. Ele foi deliberado, mesmo satisfazendo alguns interesses e contrariando outros, mas aí ele foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, e a comissão desenvolveu o estudo técnico da mesma e entendeu por bem que não era constitucional naquele momento e acabou arquivando. Obviamente que o parecer técnico de uma comissão, muitas das vezes, as pessoas que estão à frente daquele parecer, ela defende a linha que ela acredita. O direito, ele não é uma ciência exata que você interpreta que 2 com 2 é 4. O direito, ele acaba permitindo que você siga uma linha de uma forma ou de outra. Isso é o parecer que ocorre nas comissões. Ele é defensável. Você encontra, por exemplo, nós temos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e você encontra muitas das vezes decisões conflitantes dos próprios ministros. Então isso faz parte da democracia. Naquele momento lá atrás a Comissão de Constituição e Justiça entendeu por bem da inconstitucionalidade. Tenho que para mim que a questão ainda é defensável, porque você não pode ter, por exemplo, seu filho, a sua filha ir para a escola e eu sentir de forma pessoal situação dessa natureza. Meus filhos estudam em colégios particulares
e há professores mesmo em colégios particulares que ficam querendo influenciar ideologicamente a cabeça dos nossos filhos. Assim como a gente não pode aceitar uma influência religiosa perante os nossos filhos que vão lá só para absorver os ensinamentos, nós também não há de querer, de forma tão forçada, vamos assim dizer, ter o ensinamento ou passar algum conceito do ponto de vista político. Eu preciso dar as informações e aí cabe ao aluno, à pessoa interessada, tirar suas conclusões e não eu querer doutrinar. É esse debate que se formou nos últimos 5 anos por conta essa briga, vamos dizer assim, política. Não, que você de um lado não presta, aí eu presto. Eu apresentei o projeto, não foi com essa discussão. Eu sou uma pessoa mais centrada, não desmerecendo quem é da direita nem quem é da esquerda, mas eu acho que o equilíbrio eu acho que é bom para todos. Os extremos, a meu ver, é prejudicial para todos. Vereador, falando um pouquinho da cidade, né? Que avaliação o senhor faz, né? Quais seriam os pontos positivos, os pontos negativos da atual gestão no município? Olha, você sabe que eu sou uma pessoa bastante crítico à atual gestão do nosso prefeito. Eu não sou crítico à pessoa do Guti, nós somos colegas, fomos pares aqui nesta Casa de Leis, mas alguma forma, alguns modos de dirigir a gestão do governo dele, eu penso que ele poderia ter, ao longo desses 3 anos e pouco, ter formado um grupo mais qualificado e ter trazido pessoas com um perfil mais de querer ajudar a cidade, não simplesmente fazer continuar a mesma política que vinha sendo desenvolvida nos últimos anos. Ele teve a grande chance de fazer uma reforma administrativa, de rever os valores da própria Proguaru. Nós temos hoje secretarias que disputam espaço entre si. Quando eu falo espaço de ação, são diversos aspectos que eu invariavelmente tenho criticado de forma construtiva, que eu acho que ele poderia ter avançado melhor se tivesse o conjunto havido um pouco mais de planejamento, de saber delegar e saber cobrar. Esse é o grande problema que eu enxergo na atual gestão. Existem muitas pessoas com vaidades e isso tem prejudicado a cidade. E como o senhor avalia o papel do Legislativo com relação ao trabalho do Executivo? O Legislativo ele precisa cobrar. Eu acho que o Legislativo, cada dia mais, ele tem que se tornar independente do Executivo. Foi exatamente o que fez o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Ele se afastou daqueles conchavos de trocas de cargo no primeiro escalão do governo federal. Você verifica que no tempo recente nós tínhamos vários ministros que só ocupavam a posição porque faziam parte de conchavo. Hoje não mais, então, e está avançando. A própria reforma da Previdência foi uma evidência de tudo isso. Então, aqui em Guarulhos, precisa ser dessa forma, porque do modo que a coisa se caminha hoje, a cidade não avança, a cidade se torna muito, muito dependente, as cobranças acabam não sendo ocorrendo da forma que a gente gostaria, e aí você que é mais crítico, e eu sofro isso na pele, e você que é mais crítico à realidade da cidade, você acaba sendo penalizado. E quando eu falo penalizado, não é o Laércio ou a assessoria do Laércio que está sendo penalizado, é a população. É uma cobrança que a gente faz em nome da população, mas porque o Laércio fez, então nós não vamos atender. Então quem perde é a cidade. De qualquer forma, essa é a minha linha, e eu não mudo meu conceito uma vírgula sequer, todos sabem como que eu sou. Então eu acredito que com isso a cidade perde, porque o governo que hoje administra a cidade de Guarulhos, ele continua praticando a mesma política que os antigos prefeitos praticaram. E vereador, na sua opinião, pensando no futuro, quais são os maiores desafios e problemas a serem resolvidos aqui em Guarulhos? O problema da nossa cidade foi o grande crescimento desordenado. Então eu penso que os próximos governantes, ele tem um desafio muito grande,
essas moradias que foram se consolidando na cidade. Nós temos nessa legislatura aí problema com o Ministério Público relativamente a diversas moradias que foram permitido a construção de forma desconfortável. Então o governo tem um grande problema para resolver, que é essa questão. Uma outra questão que os servidores do município estão envelhecendo. Nós estamos aí com servidores com 20, 30 anos de vida no serviço público, e isso precisa ser renovado. Então eu acredito que o governo terá um grande o governo ou os governos que vierem terão um grande desafio pela frente de fazer uma grande reforma, como está a nível federal também se pensando. Então eu acredito que para trazer qualidade para o servidor, qualidade para a cidade de Guarulhos, o prefeito precisa enfrentar essa questão. Você não pode ter hoje uma gama aí de 2.000 servidores aproximadamente, com seus próximos de 70 anos de idade, preso no serviço público, porque não tem nenhuma forma deles se desligar. Eles não têm mais força física, com todo respeito, não tem mais gás, e isso é prejudicial para a nossa cidade. Então esse é um grande desafio que o próximo prefeito terá pela frente, e não só isso, fomentar a economia para que traga novos investimentos e novos empregos. Isso também é um grande problema a ser enfrentado. Tá certo, vereadora. A gente agradece a sua participação no nosso programa. A gente tentou aí rapidamente trazer os pontos mais relevantes do seu mandato e também falar um pouquinho sobre a sua opinião em relação ao desenvolvimento da cidade. Agora eu me despeço de você, telespectador internauta, e convido você a acompanhar a nossa série de entrevistas falando sobre os mandatos dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Guarulhos. Te encontro nas próximas edições.